No vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês qual que é a minha estratégia para esse momento do mercado cripto. Quero deixar claro para vocês a estratégia que eu estou adotando para esse mercado cripto, nesse exato momento de fim de bear market, no qual eu acredito que é o fim de bear market. E quero trazer também o porquê que alguns dos motivos pelo qual algumas pessoas ficam de fora desse momento, esse melhor momento de reversão de um mercado onde nós temos a oportunidade de surfar um novo ciclo de alta por completo. Eu quero trazer hoje para vocês essas informações, quero mostrar para vocês a minha estratégia e quem sabe de alguma forma poder ajudar vocês a tomar alguma decisão, tá certo? Lembrando que esse vídeo não é nenhuma dica de investimento, é pura uma análise educativa, eu quero simplesmente trazer para vocês a minha estratégia, o que eu estou fazendo e quem sabe de alguma forma poder clarear a mente de vocês para que vocês possam de alguma forma tomar a sua decisão, tá bom? A sua própria decisão. Pessoal, antes de mais nada, eu quero de imediato já pedir a vocês que se esse conteúdo for relevante, que vocês deixem o seu like aqui no vídeo, para que eu possa entender que realmente é um conteúdo relevante, que vocês estão gostando e assim eu continuar a trazer mais análise para vocês, beleza? Mas olha só, vamos lá. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Seguinte, galera, o que nós vemos no gráfico a partir de agora? Vocês podem perceber que o Bitcoin, nesse exato momento, está em um mesmo padrão, olha só, o mesmo padrão gráfico, que foi o mesmo do ciclo de 2022, a virada. O Bitcoin simplesmente teve uma correção no qual ele bateu aqui só a casa dos 69 mil dólares, olha só, o topo histórico 69 mil dólares, e desde então ele começou uma correção, certo? Uma correção até encontrar um fundo. O que está acontecendo no mercado cripto no dia de hoje? Bitcoin bateu o topo histórico 126 mil dólares, iniciou uma correção. E nesse exato momento nós estamos na parte final de um padrão de cunha descendente. Como vocês já sabem, esse padrão de cunha descendente ele tem o maior viés de quando chega aqui ao seu final, ele tem um viés de romper para cima. E automaticamente nós podemos perceber que é o mesmo padrão que está se repetindo em 2026 e tem a tendência de romper para cima também, tá certo? Lembrando, pessoal, que o padrão gráfico, enquanto maior for o tempo gráfico que você estiver operando, maior é a probabilidade de dar certo. Muitos investidores, as baleias, estão olhando exatamente para esse gráfico que vocês estão vendo na tela aqui. E como vocês podem perceber, eu estou em um tempo gráfico semanal, ou seja, é um tempo gráfico longo, demora mais para aquele movimento, para ter aquele movimento. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que quanto maior o tempo gráfico, quando vier um movimento, vocês vão ver sempre uma movimentação de preço por mais e mais dias acontecendo, tá certo? Então, percebam que só essa vela que nós tivemos aqui, uma vela de ignição, lá em 2022, olha só, essa vela já foi em 2023, no início, janeiro de 2023, mas olha só, perceba que só o tamanho dessa vela de ignição foi uma alta de 24% no Bitcoin, e para fazer o rompimento dessa cunha descendente para cima, o Bitcoin subiu 48%. Galera, vocês não vão querer simplesmente aguardar o Bitcoin subir 48% para se posicionar em um ativo, para começar a fazer o seu DCA. Vocês não vão querer isso, vocês entraram em FOMO quando isso acontecer. Então, esse é o exato momento que vocês devem se posicionar no ativo. O melhor trade que você vai fazer da sua vida não é aquele que você acerta o fundo do mercado, que você entra no momento exato, não é. Mas o melhor trade é aquele que você vai ter a melhor estratégia, é aquele que você vai conseguir, passo a passo, montar a sua posição para depois você surfar em um melhor preço médio possível. Isso eu vou deixar detalhado para vocês aqui hoje, qual que é a minha estratégia. Então, percebam que vocês não vão querer esperar o Bitcoin simplesmente sair aqui de um fundo, subir aqui, olha só, galera, 48%, nós estamos falando do Bitcoin na casa de 95 mil dólares, vocês não vão querer isso. Vocês não vão querer que o Bitcoin suba lá para 95 para começar um DCA, vocês vão entrar no FOMO, vocês vão perder a melhor oportunidade da vida de vocês. Se o Bitcoin subir agora de 60 mil para 90, a gente está falando de uma alta absurda, galera, uma alta absurda, que vocês deixarão essa oportunidade de passar. Então percebam que lá em 2022, o Bitcoin teve era o mesmo cenário. O Bitcoin simplesmente, olha só, nós podemos pegar o fundo que o Bitcoin bateu aqui, ó, em 17 mil, levou o ativo aqui ao índice de força relativa, além de sobrevenda extremo, e depois o Bitcoin ficou lateralizando por 210 dias, até ele fazer aqui, ter esse volume e simplesmente romper a cunha descendente. 210 dias. Nós estamos falando que, olha só, essa vela aqui de sobrevenda, olha só, o RSI índice de força relativa, essa vela aqui de sobrevenda, até o dia de hoje nós já estamos com 189 dias. 189 dias que o Bitcoin está lateralizado. Cara, vocês não querem, de coração, vocês não querem aguardar que o Bitcoin tenha uma vela absurda aqui, olha. Uma vela absurda, verde. Vocês não querem aguardar isso acontecer para poder fazer acumulação, para poder acumular Bitcoin. Vocês não querem isso. Então, qual que é a nossa melhor estratégia para esse exato momento? Percebam que
além dessa lateralidade infinita que nós tivemos em 2022 para 2026, é a mesma movimentação, nós estamos tendo aqui também, na verdade, o mesmo cenário, pouco volume e olha só, uma divergência de baixa, divergência de alta, perdão. Nós temos o preço marcando fundos mais baixos e o RSI marcando fundos mais altos. Então percebam que é o mesmo padrão desse exato momento. O Bitcoin está marcando aqui, olha, fundos, percebam que o Bitcoin está marcando fundos mais baixos e o RSI marcando fundos mais altos. E é o mesmo. Então, o melhor momento aqui agora é para vocês fazerem um DCA. Façam um DCA caso esse seja o ativo que vocês desejam rodar, né, para médio e longo prazo. Façam esse DCA, porque isso tenderá a trazer para vocês bons frutos, tá bom? No próximo ano de 2027, 2028 até 2029. Percebam que no curto prazo aqui, se a gente conseguir observar, vocês também podem adotar outra estratégia. Qual estratégia? Percebam que o Bitcoin, se vocês quiserem ter um pouco mais de segurança, para no caso o Bitcoin venha corrigir um pouco mais e descer mais abaixo aqui, olha, para essa região de 55 mil dólares, para depois ele fazer um rompimento, vocês podem também adotar a seguinte estratégia. Vocês podem aguardar o Bitcoin ele fazer basicamente isso aqui. Ele vai subir nesse exato momento. Perceba que ele encontrou uma resistência. Essa resistência é na região de 65 mil, que ele não consegue fazer o rompimento. Isso aqui era um suporte para nós. Perceba quantas vezes o ativo tocou aqui, olha, suporte, 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 até ele subir. E só que depois, quando ele veio testar novamente esse suporte, ele rompeu. Agora, nesse exato momento, o que o Bitcoin está fazendo, olha só, ele desce, retesta, e aqui ele pode vir fazer um fundo mais baixo. Ele pode vir fazer na casa dos 55, 50 mil dólares. Ok. Mas como nós não sabemos se isso irá acontecer, e se você estiver com realmente uma dificuldade de entender essa movimentação, tiver com receio de fazer compras e o Bitcoin cair, você pode aguardar o Bitcoin simplesmente, olha só, fez essa subida, desce e faz o rompimento novamente. Você pode aguardar o Bitcoin fazer esse rompimento aqui, olha, nessa região dos 65, 67 mil dólares, e a partir daqui você iniciar uma estratégia após o rompimento dessa cunha, sem problema algum. Mas para mim, galera, eu já estou posicionado no ativo. Claramente, eu quero montar algumas posições alavancadas se o Bitcoin sim vier a alcançar essa região aqui. Essa região, pessoal. Se o Bitcoin descer para essa região aqui, zonas de order blocks, se ele vier para essa região de 47 mil, 48 mil, 50 mil dólares, aqui eu quero começar a montar minhas posições alavancadas. 2, 3, 4, 5x no máximo. Aqui eu quero começar a trazer as minhas posições alavancadas. Por que o nosso risco-retorno já fica muito melhor? Se o Bitcoin tiver uma correção agora dos 64 mil até os 50 mil, nós estamos falando de uma correção de 22%. Então, se você alavancar aqui em 2x, automaticamente você será liquidado 100% da sua posição, ou seja, você será liquidado se o Bitcoin bater na casa dos 50 mil, a menos que você dê mais margem para o seu trade, mas automaticamente você vai estar já bastante negativo na sua operação, e com isso o psicológico às vezes não ajuda. Então, já que esse é um ponto que o Bitcoin pode chegar na casa dos 50 mil dólares, eu creio que para mim a melhor estratégia para alavancagem, o uso de alavancagem seria aqui na casa de 50 mil, seria ótimo para começar a montar essas posições, beleza? Agora, caso contrário, eu já estou fazendo já o meu DCA, tá? O meu DCA de compra, né, compra à vista na spot, aqui nessas regiões de 58 mil já comprei, 60 mil já comprei, e se caso o Bitcoin vier aqui para baixo, eu irei comprar novamente e melhorar cada vez mais o meu preço médio, beleza? Dito isto, eu quero trazer para vocês aqui uma outra hipótese. Pessoal, percebam que o ativo está fazendo exatamente a divergência e o mesmo plano, o mesmo cenário de 2022. Perceba que o ativo ele não tem volume, o Bitcoin está sem volume, um volume muito baixo. Porém, quando ele pega para fazer um volume nesses rompimentos de cunha descendente, esses padrões gráficos em tempo gráfico muito alto, no tempo gráfico semanal, então percebam que o volume vai surgir momentaneamente, instantaneamente, e vai fazer esse rompimento onde trará bastante FOMO para as pessoas, a euforia dos investidores, do varejo, para poder comprar isso aqui novamente, tá certo? Agora, eu quero também mostrar para vocês o seguinte, o porquê que as pessoas estão exatamente com essa visão de que o Bitcoin pode cair um pouco mais. Se vocês darem uma olhada aqui, essa é uma análise on-chain. E nós estamos falando aqui que é o Short Term Holders. O que significa o Short Term Holders? São os investidores de curto prazo. O preço médio dos investidores de curto prazo está aqui, ó, essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo. Olha só, deixa eu apagar essa de cima e automaticamente de baixo. Vocês podem perceber o seguinte, que o short term holder, o preço dos investidores de curto prazo, é essa linha vermelha. Lá em 2022, o que aconteceu? Perceba o seguinte, em 2022, galera, quando nós estávamos fazendo fundo, olha só o que aconteceu.
Quando o preço, olha só, do Bitcoin rompeu o preço de curto prazo dos investidores de curto prazo, né, que é essa linha vermelha, o Bitcoin rompeu, estourou firmemente aqui, depois ele veio fazendo um reteste. E depois ele não veio a cair aqui mais, ele simplesmente já foi estourando lá para cima, porque ele chegou na faixa ali dos seus 30 mil, saiu de 15 e fez 30 mil dólares acima, tá certo? Só que eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui também novamente, percebam o seguinte, quantas e quantas vezes que esse preço, olha só, o preço do Bitcoin, antes de fazer esse rompimento, olha só quantas vezes o Bitcoin sempre batia aqui, no preço médio dos investidores de curto prazo e caía. Ele batia uma vez e caía, batia outra vez e caía, sempre batia e caía, tá vendo? Nesse preço médio aqui, até que ele fez o rompimento com bastante força. Eu quero que vocês pegam agora para o nosso ciclo atual e começam a entender, olha isso. E agora nós estamos exatamente próximo disso. Olha só, o preço simplesmente, todas as vezes que ele bate aqui no preço médio dos short term holders, ele cai. Ele bate novamente, ele cai. Ele subiu próximo e caiu. E agora nós estamos, olha só, próximos, sempre próximos da média do short term holder. E novamente o Bitcoin sempre dá essa correção. O que significa isso aqui, pessoal? Essa média de preço dos short term holders significa que é o preço médio deles. Todas as vezes que o preço do ativo quer chegar aqui, eles se sentem, opa, é um momento que nós temos a oportunidade de sair do mercado. O mercado voltou para cá, então não dá para a gente poder sair nesse exato momento. Então por isso que o preço sempre bate ali, eles vendem e aí o preço volta a cair. Até que ele faz um rompimento forte, como esse daqui que vocês estão percebendo. Olha só, esse aqui. Quando o Bitcoin fez esse movimento aqui, rompeu firme, vocês podem perceber que o Bitcoin não voltou. Olha, o Bitcoin chegou aqui, rompeu fortemente, teve bastante relevância, rompeu e não voltou. É a mesma coisa que está acontecendo nesse exato momento. O Bitcoin não consegue fazer o rompimento nesse exato momento. Olha só, ele não consegue fazer. Ele sempre sobe, bate no preço médio e cai, bate no preço médio e cai, e agora nós estamos próximo. O preço médio dos investidores de curto prazo nesse exato momento está bem aqui na região dos 67 mil. Então percebam que está próximo. E isso pode acontecer do Bitcoin bater novamente e voltar a corrigir. Um outro ponto relevante, que também as pessoas querem simplesmente voltar a fazer esse preço médio, é por causa do CBDD. Vocês podem perceber que todo o ciclo o Bitcoin bateu aqui nessa linha verde. Sempre. E toda vez que ele bateu na linha verde, ele formou fundo. Seja aqui em 2015, seja aqui em 2018 e aqui também em 2020. Posteriormente em 2022. E agora, percebam que em 2026 nós ainda não tocamos na linha verde. Isso significa que, olha só onde está essa região, 47 mil, 48 mil dólares. É onde o Bitcoin pode buscar, quem sabe aí, né, o preço. Mais para frente, até outubro, tende a ser a formação do ciclo de mercado, né, desse fundo aí. Então, por isso que é uma região que nós devemos ficar atento. E tem o MRV também, o Z-Score, que no caso, sempre, todas as vezes, o ciclo de bear market, todas as vezes que o Bitcoin encostou aqui na zona verde, percebam que sempre foi regiões de compra e foram, cara, não teve nem como falar que não foram melhores regiões de compra, né? Olha isso. E acaba que nesse ciclo ainda também não conseguimos ainda encostar, não fomos lá em cima, nessa melhor região de compra aqui, de acordo com esse indicador. Então, por isso as pessoas estão realmente entendendo que o preço do Bitcoin pode buscar um pouco mais aqui abaixo, região dos 50 mil, região dos 48 mil, porque está, pelas análises on-chain, né, vocês podem perceber que o Bitcoin sempre alcançou algumas metas aqui para baixo ainda, tá certo? E aí depois o Bitcoin faria o rompimento dessa cunha. Cara, aqui vocês têm que entender o seguinte, percebam que nada vai mudar no padrão, nada vai mudar nesse padrão. Basicamente, o que nós poderíamos fazer é ajustar esse padrão um pouco mais aqui, e ele ficaria cada vez mais bonito. Só que aquela coisa, pode ser que o Bitcoin vá lá e pode ser que o Bitcoin não vá lá e ele já faça um rompimento desde agora, pois nós já estamos no final desse padrão. Então percebam que você tem uma melhor estratégia nesse exato momento. Ter uma estratégia, não necessariamente ter a melhor, mas ter uma estratégia já é o suficiente para você não perder essa movimentação que o mercado pode apresentar nos próximos dias. Para a gente poder estar finalizando também, percebam que zonas de liquidez, galera, olha só essa liquidez. Num dia, perceba que a liquidez ela fica bem. Olha só, por isso que o Bitcoin fica em zigue-zague. Nós temos as pessoas apostando no mercado em baixa, aqui já na região de 64.500, assim como nós temos já as pessoas que estão apostando na alta do mercado na região de 63. Então o Bitcoin fica lateralizando, buscando liquidez em cima, embaixo, cima, embaixo. No curto prazo, e por isso vocês estão vendo o Bitcoin lateralizando. Se a gente colocar um gráfico aqui de uma semana, mais ou menos, vocês começam a perceber as zonas de liquidez que elas vão aumentando. E perceba que nós temos muita liquidez aqui na parte de cima, que é no 65 mil, 66, olha só, muita liquidez, galera, muita liquidez mesmo. E na parte de baixo também. Agora perceba no tempo gráfico de um mês isso daqui é uma confluência enorme. Cara, olha só isso, uma confluência enorme que pode fazer o Bitcoin descer mais ainda. Nós temos 1,22 bilhões de dólares a ser liquidado se o Bitcoin cair aqui nessa região dos 61 mil. Olha só, tem muita liquidez, galera, muita liquidez na parte de baixo, bem como também na parte de cima. Olha, 1 bilhão também. Olha só, muita liquidez
para ser o Bitcoin fazer essa limpa aqui. Então, assim, o mercado está indeciso. O mercado está indeciso. Vocês podem perceber que não dá para saber exatamente para onde que o mercado vai nesse exato momento. Mas o que dá para a gente poder fazer aqui, basicamente, é entender graficamente o que o mercado está apresentando. Qual que é o cenário? Qual que é a maior probabilidade? Isso aqui é um padrão de reversão de tendência de baixa para alta. Se esse é um padrão de reversão de tendência, uma tendência de baixa para uma alta, a gente tem que saber se posicionar, tem que adotar a melhor estratégia. E no caso, essa estratégia, a minha, eu já passei para vocês aqui. Esse padrão vai reverter a tendência do mercado. Basta saber se ele vai vir um pouco mais abaixo no final da cunha ou se automaticamente ele já vai romper a partir de agora. Beleza? Dito isto, quero já deixar a vocês aqui essa análise, essa visão de que você não precisa acertar se ele vai subir ou se ele vai descer. Mas você, nesse exato momento, já fazer um DCA para você aproveitar essa movimentação, isso é muito relevante. Percebam que o Bitcoin estava aqui em 126 mil dólares e o Bitcoin já caiu 54%. E aí, vocês realmente vão deixar 54% de desconto cair assim e não aproveitar? Bom, eu estou aproveitando essa oportunidade porque eu quero surfar da melhor forma possível, beleza? Galera, eu quero deixar para vocês aqui também para poder finalizar. Olha só, a BingX está também com uma excelente campanha, galera, somente para os novos usuários. Percebam que na primeira negociação você abre conta na corretora, deposita 50 dólares e faz a primeira negociação. Olha só, após o registro no evento, conclua a tarefa de primeira negociação de futuros de 50 dólares e você vai ganhar aqui um vault, olha só, posição de 400 dólares para você poder operar. Então, está surreal essa campanha na BingX, galera, 400 dólares para você abrir uma conta, depositar 50 dólares e automaticamente você ganha 400 para poder operar. Esses 400 você não pode sacar, porém você pode operar com eles e todo o lucro que você tiver com os 400 dólares é seu. Esse lucro você pode sacar, beleza? Então, queria deixar para vocês aqui essa campanha, que está sensacional na BingX. Só abrir uma nova conta aí, você pode escanear aí o meu QR Code que está na tela e automaticamente abrir sua conta e participar desse evento, tá certo? Pessoal, essa análise de hoje, espero que vocês tenham gostado e vamos juntos, não vamos perder essa oportunidade no mercado cripto, porque a reversão está próxima, beleza? Tamo junto e até a próxima, galera.